Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje já é quase sócio aqui do programa. É o Cléo João Yemelevski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre plantabilidade. O tema da nossa entrevista hoje é atenção aos pontos críticos da plantabilidade. Cléo, já é a quarta ou quinta vez que a gente vai falar desse assunto. Nós ainda temos coisa para falar de plantabilidade? Nossa, Divino, muita coisa, muita coisa. Olá, Divino, um grande abraço, né? E plantabilidade, Divino, esse ano a gente levou um bailezinho de novo, olhando algumas coisas aí, né? Então a gente começou a se aprofundar mais nesse assunto e a gente esse ano mediu bastante coisa, como agora praticamente terminou o plantio dessa safra 22-23 da cultura da soja, e nós começamos a olhar isso mais intensamente, como que está a qualidade do plantio na nossa região. Praticamente dentro do estado de Goiás, né, que nós temos clientes aí espalhados aí por alguns municípios, né, mas aqui no sudoeste de Goiás, e a gente começou a avaliar isso mais intensamente, como é que está a qualidade do plantio, olhando várias marcas, olhando, enfim, como é que estão as operações de determinado cliente, o que ele vem fazendo, e a gente viu que ainda tem bastante coisa para melhorar nesse item, muita coisa, muita. Vamos pegar aí um comparativo, Cléo, dos últimos 3 anos, que você tem focado muito nessa questão da plantabilidade, com certeza você tem esses dados todos tabulados. Se você pegar de 3 anos para cá, você falou que tem muita coisa para melhorar, mas já mudou muita coisa? Ou a gente ainda está assim engatinhando? Divino, já melhorou bastante. Vamos voltar um pouco mais de 3 anos, vamos pegar assim, a última década. O produtor ele procurou na área de máquinas agrícolas se equipar melhor com pulverizadores, com colhedeiras, tratores, e ele estava bem equipado nessa área, e ainda usando suas plantadeiras velhinhas lá, né, vamos falar assim. E a gente começou a ver que ele tinha que melhorar a qualidade do plantio dele. Então, a gente veio falando, a gente já está falando desse assunto, principalmente com você aqui, eu acho que já tem uns 3 anos, né, de melhorar a qualidade. E a gente começou a bater um pouco mais doído disso aí, nessa parte aí de plantabilidade. E o produtor começou a ver, por quê? O que faz ter uma boa produção é um plantio bem feito, com qualidade, né? Porque o resto, depois, é pulverização, as operações que vai ter depois do plantio, tu não muda nada. Se tu fez um plantio com pouca qualidade, tu não vai colher um resultado positivo, né? E a gente começou a perceber que o produtor, sim, melhorou, sim, vem melhorando. Esse ano, a gente já viu bastante plantadeiras novas no campo, né? Mas o que a gente percebeu? Que ainda, vou falar um termo bem popular, está apanhando na hora de plantar, né? E a gente começou a perceber isso, aonde que está apanhando. Vamos dar números, eu acho legal. Uma plantadeira hoje, está precisando uma plantadeira com bastante tecnologia embarcada, grande, então mais de 2 milhões, vamos falar, até 3 milhões uma plantadeira. Então, assim, está na ordem de 70 a 80 mil reais a linha, né? As plantadeiras boas estão com esse preço. E ele não vem investindo em treinamento, vamos falar, né? Na entrega técnica da plantadeira, não se fala muito sobre essa parte. Eu gosto até de separar, e esse ano a gente separou isso, o eletrônico e mecatrônico do agronômico, né? Então, se colocou eu bastante... quero entrar nesse assunto mais com você, mas antes eu quero entender o seguinte. O pessoal tem investido muito em plantadeira, mas eu lembro que na nossa última entrevista, e também na minha última entrevista com o Paulo Arbex, ficou muito claro o seguinte: não é apenas o equipamento mais moderno que vai fazer a melhor plantabilidade. Quer dizer, um conjunto de coisas
que vai fazer, talvez ele tenha até uma plantadeira que não seja a top de linha, não seja a melhor do momento, mas ele tem que ter uma série de outros cuidados para que essa plantabilidade seja perfeita. Eu gostaria que você trouxesse para nós que cuidados são esses que o produtor precisa ter, Bacana, além de ter uma plantadeira de top de linha. Bacana. Vamos voltar um pouquinho. Então, assim, mas precisamos comprar uma plantadeira de 2, 3 milhões? Não. Eu só falei que nós temos plantadeira que tem esse preço. Agora, se nós... vamos voltar um pouquinho mais assim, que se modernizou muito em plantadeira. Em cima da plantadeira, não aquilo que ataca o solo. Né? Se equipou muito em cima da plantadeira, aonde se colocaram a parte eletrônica e mecatrônica, desligamento linha a linha, GPS em cada linha, faz desligamento de cada linha, fazendo taxa variável de semente. E quando eu falei alguns itens aí, muito legal, bacana, mas aquilo que vai lá embaixo, quando a plantadeira encosta no solo, vamos falar assim, pouca coisa tem mudado nos últimos 30 anos de vida. Isso chama-se o agronômico. Aquilo que entra no solo, a botinha, o disco de corte, o disco duplo do adubo, enfim, a semente, o condutor de semente que vai dentro do solo. Aquilo que nós estamos vendo nessas plantadeiras caras é antiguíssimo. Então, o agronômico está aqui no ataque ao solo, isso é aquilo que ataca o solo, aquilo que ela encosta no solo. Então, o que a gente vê, o que a gente está mudando? O produtor pode ter uma plantadeira mais velhinha, ele tem que ter cuidados aonde? Principalmente no disco de corte. Um disco de corte grande, de 20 ou 22 polegadas, faz muita diferença do que um disco de corte de 18 polegadas, 16 polegadas. Quando você fala muita diferença, explica melhor essa diferença aí para a gente. Por exemplo, assim, ó, um disco de corte de 20 polegadas ou 22 polegadas, ele envelopa menos a palha do que um disco pequeno, velho, de 16, 18 polegadas, que ele não está amolado, que ele já está gasto, cheio de dente. Na hora que ele está passando de verão, é uma palhada densa, que já tem anos, às vezes tem 10, vamos falar, tem mais 30 anos que se planta milho, safrinha e soja, né? E essa palhada vai ficando densa, vai ficando mais espessa, né? E o que acontece? Tem que abrir ali o disco de corte e fazer uma colocação da semente. E ali se envelopa... Se ele não fizer essa abertura, a semente vai ficar no meio da palha, é isso? Exatamente, isso nós chamamos de envelopamento da palha, junto com a semente, e aí depois tampa isso, esses pequenos fragmentos que ficam lá embaixo, que ficam mal cortados, que às vezes desceram junto com a semente ali, envelopou. Olha minha mão aqui de vidro, envelopou, isso chama-se envelopamento da palha. Muitos produtores técnicos já sabem o que é isso, mas não sabem como proceder lá na prática. Né? Aí, essa semente que está envelopada, ela não vai nascer, é isso? Ela vai ficar ali no meio da palha, não vai ter contato com o solo. Se cria tem um item que chama-se alelopatia, né? Na prática, assim, cozinhou a semente, fermentou, o produtor fala isso, então. Por quê? A palha mineralizou, apodreceu junto com a semente, e às vezes vai matar essa semente, não vai deixar nem ela emergir, e se ela emergir, vai sair um pouco, vai gastar muita energia, muito ATP para sair, e talvez não vai ter nem vagens. Né? Ela vai fermentar, vai esquentar, e a semente não vai ter o contato com o solo. Exatamente, vai dar uma planta, a gente chama estiolamento da planta, dá um filetão comprido, que só dá uns 2, 3 trifólios, não cria cevagem. Então, disco de corte, importante, grande, amolado, cortando, e com pressão de vento. O que a gente está vendo? Vou dar um exemplo, muito simples de dar um exemplo. O disco de corte, ele tem que entrar de 15 a 18 centímetros dentro do solo. De 15 a 18 centímetros. E a gente vê no campo o disco de corte cortando palha com 10 centímetros de profundidade de solo. O que está faltando? Onde é que está a palha aí? Pressão no disco de corte. E está lá a mola, tem a chave, tem a porca, a gente vê que tem pouca pressão.
Então, assim, isso o Pois é, produtor mas eu não quero está... entender o seguinte: quando eu perguntei o que está faltando o quê? É pegar a chave lá e regular isso? Exatamente. É lá na fazenda, pegar a chave e apertar e dar mais pressão, né? Mudar a mola. Tem bastante coisa que a gente está mudando. Esse treinamento que a gente faz bem antes do plantio, a gente mostra, isso aqui não dá, tem que ser trocado. Um mês antes do plantio, a gente já começa a fazer esses treinamentos para os clientes da CJ, para quando chegar o momento do plantio, né, início, final de setembro, início de outubro, isso já está tudo pronto, né? Não é na hora do plantio que tu vai fazer isso aí. Então, assim, esse disco de corte começa por ali, né? E a gente vai vendo que depois vem aqui quem está fazendo adubação no sulco ainda, aí depois tem aí o disco desencontrado, ou a botinha, né, que se fala assim, que vem logo atrás do disco de corte, colocando o adubo no sulco. Se ele já faz adubação a lanço, não tem mais esse disco desencontrado do adubo e nem a botinha. Não tem, porque já foi colocado o adubo a lanço. Uhum. E aí, logo em seguida, atrás da plantadeira, vem o dosador de semente, né? Que ele pode ser de uma forma convencional, em forma de disco. Existe o titânio, que é uma melhora, e as plantadeiras pneumáticas, que nós chamamos de plantadeiras a ar, né? Que tem os dosadores hoje muito bom, que é o Precision Plant, que é um dosador americano. Existe um brasileiro aqui chamado Selenium, né? Então, são dosadores muito bons, que fazem... O que é esse dosador divino? É colocado grão a grão, vai descendo no condutor da semente e chegando ao solo, né? Numa distância de uma semente para outra. Então, assim, são dosadores muito importantes, esse dosador de semente, que a gente viu ali, que faz uma boa distribuição depois, quando ela cai essa distribuição horizontal, que a gente fala, né? Ela tá... Vamos dar um outro exemplo. Estou colocando 15 sementes por metro linear, ok? Perfeito. Quanto semente dá uma semente da outra? Dá em torno aí de 8 centímetros, né? Por aí. Se nós pegar 100 e dividir por 15, 8 centímetros. Quando a gente vai medir lá no campo, depois eu vou falar um pouco sobre esse aplicativo que nós usamos, que mede o coeficiente de variação, a gente viu esse ano que não está muito boa, né, o coeficiente de variação. Tem uma Então, eu estou saindo com dando 8, outra algumas, saindo com 5, outra saindo com 7, é isso? outra com 15, com 20, com 30. Uhum. E a gente viu o que nós estamos falhando aí. Como é que está? Por que essa semente não está caindo bem certinho? Que chama-se distribuição horizontal. Pois é, Aqui a distribuição... quais são os fatores que fazem com que essa semente não caia com essa regularidade de 8 e 8 centímetros? Divino, então, assim, ó, vamos começar assim. Se ele tem uma plantadeira velhinha, com disco tradicional, aqueles discos, né, não quer dizer que não pode ter. Muito bem reguladinho, com o disco certo, a peneira com os furos certinho, os embuchamentos dessa plantadeira, as correntes. Eu digo assim, mas é proibido ter uma plantadeira velha? Não, claro que não. Tem que comprar uma cara? Não, mas ele tem que fazer uns ajustes muito bem feitos. Todo o sistema da plantadeira tem que estar bem ajustado. Quando essa semente, nesse disco tradicional, dessas plantadeiras que começaram há anos atrás, era só esses discos tradicionais, de uns anos para cá, que foi evoluindo para chegar nessas plantadeiras pneumáticas, com dosadores de sementes, tipo esse Precision Plant, o selênio, né? Titânio. Titânio não é ar, né? Mas já foi uma evolução dos discos tradicionais. Então, por que não está tendo uma distribuição boa, que não cai de 5, 8 centímetros certinho, né? Que a gente viu esse ano, velocidade do plantio de tudo. O produtor quer plantar muito rápido, ele quer plantar em 10 dias tudo. E a gente começou a medir isso. Um plantio a 6 km por hora, a mesma plantadeira. Na volta ele vinha plantando a 7 e na outra volta a 8. E a gente foi lá, descobriu o suco e mediu isso, como que estava essa distribuição. Divino, na 6 km por hora, o coeficiente de variação estava 30. Já vou falar sobre coeficiente daqui a pouco, porque às vezes quem não está escutando não sabe o que é isso.
É um aplicativo que a gente usa no celular ali, né, que coloca os dados do que está encontrando ali, e o próprio aplicativo já nos dá essa medição em tempo real ali, né? E aí, a 7 quilômetros por hora, esse CV, coeficiente de variação, pulou de 30 para 40. Olha Isso só. é bom ou é ruim? Ruim. E a 8 km por hora ele já foi para 60. Peraí, Ou então quanto seja, maior for o coeficiente, pior é o plantio? piora o plantio. Vamos falar um pouco dele, então, Divino, o que que é? É um aplicativo que tem hoje no celular, que pode baixar isso gratuitamente, né? Nós usamos do grupo do Plantio Direto, o GPD, e ali você coloca alguns dados. Primeiro você mede quantas sementes tem por metro, que caiu ali, tá? Vamos dizer que caiu 15 sementes por metro, no espaçamento de 50 centímetros, e ele já te dá quantas sementes ali tem por hectare, né? Já te dá ali. E aí depois você passa a treina no chão, abre lá 4, 5 metros, né? Não tem problema, e a treina no chão, e aí uma pessoa vai contando a semente, por exemplo, essa semente aqui está com 5 centímetros, essa semente está com 10, essa semente está com 20, é progressivo, não é uma medida na semente na outra. E vai indo. Essa semente tem que estar com 80 centímetros, essa aqui está com 88, outra com 92, é assim que faz a medição do coeficiente de variação. E lá no final, ele vai te dar, ele mede assim, plantas aceitáveis, plantas duplas e falhas. Ele te dá 3 medições ali já na hora. E a gente vê assim, quanto mais baixo o coeficiente de variação, que nós estabelecemos um padrão 30% em percentual, está com um plantio legal. Ele já te dá na hora ali, coeficiente de variação. Ele dá assim, plantas aceitáveis. Ele vai te dar acima de 90%. Falhas X e plantas duplas, semente dupla, que caiu junto, né? Outro número, para fechar os 100%. Então, assim, quanto mais baixo o coeficiente de variação para a soja é uma coisa, para milho é outra coisa, são números diferentes. Como nós estamos falando agora do plantio da soja, né? Então, muito importante o produtor ele baixar isso da internet, muito simples. E a gente pode também ensinar ele, treinar ele, é uma coisa bem simples, né? Quando tu não pegar um aplicativo, colocar nesse CV, coeficiente de variação, tu não consegue mensurar isso no olho. Não consegue. Não consegue. A gente já vem trabalhando com isso há muitos anos. Então, esse ano a gente está medindo toda a plantabilidade, medimos de várias marcas comerciais, né? Todas as marcas comerciais que plantam aqui na região, as plantadeiras, e a gente começou a ver que ainda nós temos bastante coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Ano passado, Divino, nós fizemos umas medições e a gente até provocou essas falhas. Quando a soja nasceu, nós provocamos falha, arrancando as plantas, sabe? Quando elas estavam pequenininhas, provocando falhas, né? Quando tinha dupla de chãos, e a gente viu que depois nós colhemos essas linhas, trouxemos para dentro das nossas empresas essas plantas, e aqui a gente colheu manualmente, pesou, né? Uma falha de 30 centímetros por metro linear, 30 centímetros, que não caiu semente, 30 centímetros, chegou da perda de 8 sacos por hectare. É muita coisa. Muita coisa. Então, assim, é muito importante. Mas aonde que a gente vê que essa distribuição divina, aonde que o produtor pode melhorar? Nós falamos muito, até nós falamos antes de nós começar essa entrevista aqui, né, Divino? Falando num produto chamado grafite. Grafite é um pozinho que se coloca para deslizar essa semente no mecanismo interno da plantadeira, que coloca lá em cima da caixa da plantadeira, as caixas hoje ficam numa parte mais alta, e ela tem que descer por uma mangueira, entrar aqui, para descer ali, e descer pelo dosador, ou pelo disco, e até ir num caninho que desce até o solo. Então, na verdade, às vezes ela percorre uns 2,5 metros, até chegar ao solo. E se não tiver bem vizinha, alguma coisa no meio do caminho que impede dela se deslizar, ela não cai certinho ela depois, aqueles 8 centímetros, aqueles 10 centímetros que a gente quer de uma semente na outra. Então, muito importante a utilização do grafite em plantadeiras a ar pneumática.
Existe uma quantidade de grafite ideal para se usar? Ou não? Qualquer quantidade Sim. serve? A gente até fez uma simulação que essas plantadeiras, quando coloca muito grafite, lá nos painéis, lá na frente, ela toca um alarme. Um corpo estranho em excesso. Ela toca um alarme na linha tal, ou em todas as linhas, e às vezes vai lá excesso de grafite, né? Então, essas plantadeiras hoje são monitoradas linha a linha. Nessa área mecatrônica que eu te falei, que fica lá na frente do trator, são 2, 3 painéis que ficam lá, monitorando todas as linhas. Se elas estão caindo naquela linha, aquela quantidade de semente que nós regulamos. Eu quero que caia 300 mil sementes por hectare em todas as linhas. Isso vai lá, coloca, né? Para fazer, a plantadeira tem que passar essa informação, o GPS, para a parte de trás, lá no dosador, né? E às vezes, o que está acontecendo? Lá na parte da frente, está mostrando que está caindo. Quando você vai ver lá no solo, lá atrás, que a gente chama isso de agronômico, separado no mecatrônico, não está. Então, às vezes, não bate agronômico com mecatrônico, né? Aquilo que eu estou vendo lá, quando eu descobri o sul e vi a semente ali, não estou gostando do que eu estou vendo. Não estou gostando. E, às vezes, é por falta de grafite. Então, mas eu coloquei só na semente. É pouco, digamos. Na hora do abastecimento da semente, que hoje está praticamente tudo em bag, a semente vem em bag, são 5 milhões de sementes, geralmente é isso, padronizou o Brasil, 5 milhões de sementes por bag, né? E, na hora de abastecer a plantadeira, tem que ter uma outra pessoa que a semente abre o bag, está colocando, vem semeando o grafite ali em todas as camadas que está descendo essa semente, para ela se misturar mais ainda. Mas não em excesso. Tu perguntou, mas quanto de grafite? A gente diz assim, um pacotinho de grafite por bag. Por bag. Esse Né? pacotinho, ele tem quanto? 1 quilo, Tá meio assim, quilo? eu até agora não me recordo, que são vendidos em pacotinhos, se não me engano, Certo. são 5 quilos. São 5 Sim. quilos. Mas ela é vendida nesses pacotinhos. Então, assim, são todos, uma vez vinha um saco muito grande, agora padronizaram em pequenos pacotes, assim, se eu não me engano, não sei, acho que é 5 quilos. Então, a gente viu que um pacotinho por bag ficou muito legal. E a gente estava botando mais e estava acusando lá na frente, toca um alarme, até um apito, né, e a gente foi ver excesso de grafite, também não fica bom. Então tem que ter um equilíbrio, né, para fazer um plantio com qualidade. Você acha que, em cima de todos esses dados que você me colocou, Cléo, onde é que está a falha? É no produtor que não está sendo treinado, ou ele está recebendo o treinamento, mas não está colocando em prática? A gente está vendo assim, já vem, está melhorando, principalmente as máquinas agrícolas, todas informatizadas, a parte eletrônica, e quem está operando, nossos operadores, são os mesmos, que estão lá desde o CBTzão, às vezes, né, foi melhorando, e não tem recebido treinamento, tanto por parte do produtor e também por parte das empresas, né? Então, assim, Então, está faltando treinamento. faltando treinamento. E a gente vê assim, mas a gente fala que falta treinamento, que o sindicato tem que fazer treinamento, que tem que ter cursos para esses operadores, e se fala tanto isso aí já tem 20 anos que se fala de quantas vezes tu já ouviu se falar que os operadores estão faltando treinamento? Muitas O vezes, tempo né? inteiro, tempo inteiro. Muito tempo. E a gente coisa assim, mas e não tem mudado isso. Então, o que a gente pede? E não é pede, não é um pedido. A gente diz assim, que as empresas que vendem, as concessionárias, os fabricantes, na hora da entrega técnica, né, não é chegar ali, pegar a plantadeira, desembarcou da prancha, colocou lá, colocou ela funcionando, né, ensinar quem vai operar, fazer um treinamento ali de um dia, ou um meio-dia, como é que se faz todas as regulagens. Tem tanta tecnologia embarcada que não está sendo operada por desconhecimento do produtor, que na hora da entrega técnica do fabricante não está fazendo esse treinamento com o produtor. E a gente vê que nessas empresas, fabricantes, nessas concessionárias, não tem técnicos agrícolas e agrônomos. Não tem. Só gente especializada, né?
em área eletrônica, mecatrônica, nessa parte de fazer a entrega técnica, funcionou, está aqui, o painel está funcionando, bonitinho, e vão embora, nunca mais voltam. Então, assim, e depois a gente tem que quebrar a cabeça lá, até eu digo para meus clientes, deixa eles fazer a entrega técnica, depois que sair daí, nós vamos lá melhorar isso aí. Mas eu acho errado isso aí. A gente também não tem tempo para fazer isso. Então, o produtor, às vezes, está comprando uma máquina cara, né, com um valor muito agregado muito alto, e se tu fizer perguntar para produtores aí como é que eles recebem essa, essa máquina, como é que é feita a entrega técnica, eles vão, vieram aqui, deixaram aqui e foram embora. É bem Vocês assim já mesmo. falaram com as revendas a respeito desse aspecto, da necessidade de se ter alguém com conhecimento agronômico, seja um engenheiro ou um técnico, para poder dar essa assistência, fazer esse treinamento? Já procuraram as concessionárias ou não? Não, assim, eu também não, assim, a gente ir lá procurar e se propor, então, assim, eu acho que tinha que partir deles. Então, assim, partir deles, porque quando tu vende alguma coisa, você tem que vender com pós-venda bom, né? Qualquer uma coisa que é uma venda. Então, assim, a gente já vem falando, e principalmente em vários programas, que é uma falha muito grande aí, né? E a gente está aqui, se vocês querem nos procurar, nós estamos aqui às ordens, né, de venda. Então, para dar um treinamento para eles, ou vou chamar gente para ir junto na entrega técnica. Eu fui algumas vezes agora, eu achei que é bacana. Eu até gostei de estar junto lá com o pessoal que foi fazer a entrega técnica, né? De estar junto, olhando, fazendo para o meu cliente, no caso, né? Na entrega técnica da máquina e eu olhando o lado agronômico e falando para ele, nós queremos isso, essa pressão aqui na linha, essa pressão aqui, a gente vai vendo tudo por falta de pressão, de muitas coisas, é falta de pressão no disco de corte, na mola que dá pressão no carrinho da semente, hoje tens ali, vamos falar assim, o nome de um equipamento, pistões, né, que dão pressão ali, eles entregam tudo sem pressão, e não falam para o produtor que ali tem que dar pressão, nesse equipamento, e o produtor acha que está feita a entrega até que vai plantar assim numa palhada densa, quando tu vai lá, a semente está tudo por cima da palha, tudo por falta de pressão. Então, assim, quanto o produtor está deixando de colher, por falta desse curso, desse treinamento, desse aperfeiçoamento agronômico. Eu estou falando muito na parte agronômica, que tem muita falha. Então, a gente separou esse ano muito isso aí, da área eletrônica e da parte agronômica, né? Então, e o que o produtor quer? A parte agronômica, a parte eletrônica, eles estão fazendo bem feito. Eles vão lá, Ô, explicam Cléo, direitinho. eu acho muito bom quando você vem aqui. Nosso tempo acabou, infelizmente, porque você fala de uma maneira bem simples, que todo mundo entende. E muitas vezes você até repete muitos pontos, coisas que você falou numa entrevista passada, você coloca de novo. E eu acho que, aos poucos, isso vai entrando na cabeça do produtor e, com certeza, o pessoal vai buscar melhorar cada vez mais aí. E eu tenho certeza que o trabalho que vocês têm feito, você, o Paulo Arbex, o próprio pessoal do Reagro, em termos da plantabilidade, isso vai se espalhar pelo Brasil e vai fazer uma grande diferença. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. É um prazer falar com você. Divino, só para complementar, por exemplo, assim, ó, 2004, nós tivemos um problema de ferrugem asiática, esse ano. E a gente viu quanto eram mal feitas as pulverizações. Ali se viu. Isso já se passou quantos anos, Divino? 19? 19 Oh, anos. 19 anos. Né? 20 anos, vamos arredondar. Quanto que nós fazíamos, as nossas pulverizações eram fracas demais. Se viu nesse ano que a ferrugem, as falhas, as emendas, e demorou aí, vou dizer uma coisa, Divino, para nós melhorar. Hoje eu vejo as pulverizações, os pulverizadores, demorou quase uma década e meia para melhorar isso aí, Divino. Uma década e meia. E a pulverização hoje, eu vejo que ela está muito bem feita. Mas levou 15 anos para chegar nesse ponto de equilíbrio. E nós estamos falando de plantabilidade, de 5 anos já. 5 anos. Mas eu não quero demorar 15 anos para chegar num ponto de equilíbrio que
Quando o produtor planta, a semente já caiu, não tem como mais ele ir lá buscar ela, não tem mais. Ele já distribuiu uma distribuição que não foi boa, ele vai ter que colher esse resultado negativo lá no final. Né? Pulverização, às vezes tu pode usar um outro produto, bater, fazer de novo, ainda dá tempo. Então, assim, a colheita também, essas máquinas colhedoras estão muito modernas, está sendo... Então, assim, o que nós queremos agora? Que o plantio, a parte de plantabilidade, né, seja também numa velocidade um pouco maior isso, por parte do fabricante, eu vejo assim, eles têm que melhorar isso também. Estão com as máquinas boas, mas na hora de entregar essas máquinas, eles não estão treinando, como já falamos disso, não vou repetir de novo, né? Então, fazer com que o produtor... e a gente se especializou nisso aí, Divino, e viu que ainda nós temos muita coisa. Para os próximos 2, 3 anos, temos que melhorar bastante coisa, para que o produtor não estacione nessa produtividade. E a gente viu que a nossa produtividade está estacionada e muito por causa de uma qualidade ruim das plantadeiras. Muito, muito. Meu amigo, para você terminar, um grande abraço para você. Até a próxima. Um abraço para você. Estamos à disposição a hora que você quiser. Um grande abraço a todos aí. Pessoal, é sempre muito prazeroso conversar com o Cléo João Yemelevski. Ele é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, entende demais de plantabilidade. E hoje nós falamos a respeito da atenção aos pontos críticos da plantabilidade. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, como é que está a sua plantabilidade aí, como é que está o pessoal que você conhece na sua região. Distribua esse vídeo, passa para outras pessoas, para que o conhecimento seja multiplicado e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.